Será que eu, que sou um homem branco, descendente de europeus, né, que sou heterossexual, eu posso falar sobre homoafetividade, discriminação racial, sobre o feminino? Há 50 anos, 1973, no final do ano, o Brasil estava completando 10 anos de ditadura, que começou em 1964, era o 10º ano, e eu estava no primeiro ano da Universidade de Filosofia e num convento. Portanto, a questão da opinião ela era abafada. A possibilidade de eu emitir a minha própria opinião ela era muito restrita. Havia um controle da opinião, seja na vida conventual onde eu estava, porque era clausura, e havia voto de obediência, castidade e pobreza. Você morava num Eu convento. morava num convento na rodovia Anhanguera, não tem mais, no quilômetro 18,5, né, perto da cidade de São Paulo. Da minha janela, da minha cela no convento, eu via o Pico do Jaraguá, que é o ponto mais alto, né, da região da cidade de São Paulo. E ali, no final do ano, eu comprei um disco, um álbum que o meu superior não queria que eu ouvisse. Eu, uma pessoa muito inteligente, mas ele entendia que aquilo não era adequado por um monge da Ordem Carmelitana Descalça e eu tinha que obedecê-lo. E eu guardei esse disco e não pude ouvi-lo lá no convento. Existia um toca-disco que era comum e o disco era Krieg Bandolo, né, do estupendo Raul Seixas. Em 1973, no disco, né, Krieg Bandolo, nesse álbum, a terceira faixa do lado A, o que é uma coisa meio estranha para quem nunca viu um disco. É, que tinha dois lados, lado O A, disco de vinil, lado B, e geralmente o lado B eram as músicas menos conhecidas da banda. A terceira faixa, como se dizia, a terceira faixa do lado A era a música Metamorfose Ambulante, que tinha uma função muito estranha naquele momento, porque todo mundo estava dando opinião sobre tudo dentro da ditadura. Havia o movimento de pessoas que tinham saído do Brasil à força por conta do exílio, e tudo que acontecia no Brasil, como não podia ser divulgado aqui em função da censura aos jornais, às TVs, ao rádio, de maneira geral, a opinião era dada lá fora, né? E nesse momento o Raul Seixas compôs a música Metamorfose Ambulante, lembrando que eu já tinha 19 anos, que eu estava vivendo uma ditadura, que eu estava no final do primeiro ano do curso de filosofia, e ele começa a cantar: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter esta velha opinião formada sobre tudo. E o que mais impactou foi o contexto disso, mas, acima de qualquer coisa, o fato dele, Raul Seixas, dizer que ele não queria dar opinião sobre todas as coisas. E ele, que foi uma pessoa muito perseguida dentro da ditadura, que foi calado em vários momentos, que teve alguns álbuns ou shows ou músicas que foram censurados ou impedidos, ele chegou a ser detido, né, em vários momentos, ele se recusava a dar opiniões em geral sobre o contexto econômico e político, sobre liberdade. E ele fazia isso na música, claro. E ele, quando diz essa velha opinião formada sobre tudo, em que ele reivindica o direito de ser uma metamorfose ambulante, aquilo criou algum desconforto, inclusive para mim, que sempre fui e continuo fã do Raul Seixas, porque, afinal, por que ele não podia dar opinião sobre todas as coisas? E ao pensar nisso, eu resgatei algo que tinha acontecido comigo 3 anos antes, em 1970. Eu ainda estava, né, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, como se chama hoje, na época era o colegial, em que um professor de literatura mandou que a gente lesse o livro Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E nós fizemos a leitura, tivemos que fazer, era obrigado a fazer, e no meio da aula ele vira assim: Mário Sérgio, como me chamava, qual é a tua opinião sobre esta fala atribuída a Ivanovich? Se Deus não existe, tudo é permitido. E eu disse: professor, eu não tenho opinião sobre isso. Ele disse: você tem de ter. E aí eu disse: mas a gente tem que ter opinião sobre tudo? E ele disse: não, você tem que ter opinião sobre aquilo que é importante que se tenha. Eu digo: mas quem decide o que é importante? E ele disse: você está ficando insolente. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra insolência. E eu só fui entender o que era insolência direito porque no final do primeiro ano de filosofia, isto é, em 1973, no curso de mitologia
né, dentro do curso de filosofia, a gente foi olhar um conceito clássico grego antigo, que é híbris. E híbris é exatamente a insolência, que os deuses não suportam. E é interessante porque híbris é uma forma, quase um avatar da encarnação da opinião livre. O que misturou nisso tudo? Ficou para mim essa marca de que eu preciso cuidado para não ter opinião sobre todas as coisas. E nesse mundo que nós temos, o tempo todo as pessoas querem ter opinião sobre tudo, e a minha pergunta para você, e por que não? É engraçado porque essa música do Raul Seixas ela foi muito importante para mim também de outra forma. Anos depois, né, eu lembro até hoje, quando o Raul Seixas morreu, acho que eu tinha 6 anos, ou 5 anos, foi 89, se não me engano. Você tinha 6 anos. 5, 6 anos. Você não tinha completado ainda 6. Mas... Ele morreu em agosto de 89. Mas eu lembro de você ouvindo na sala Metamorfose Ambulante e chorando, né? Com lágrimas escorrendo no rosto. Eu achava bonito, ainda não... Mas foi naquele momento em que eu comecei a gostar mais de Raul. A gente tinha uma coleção de CDs que era toda a obra do Raul, que eram 4 CDs de momentos diferentes, né? O começo, o meio da carreira e depois a parte mais psicodélica, assim. E eu sempre gostei muito de Raul Seixas ao longo da minha vida, respeitando justamente e descobrindo as letras conforme eu fui crescendo. Essa do Metamorfose Ambulante, quando ele fala eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, eu sempre interpretei, poxa, eu prefiro estar sempre mudando do que manter as minhas opiniões velhas petrificadas sobre tudo. Eu não interpreto como, poxa, eu não quero opinar sobre tudo, eu quero simplesmente poder mudar de opinião, né? Que isso também hoje a gente vê muito nas redes sociais e na polarização que a gente vê hoje sobre tudo, a incapacidade das pessoas de mudarem opinião. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas a gente busca sempre reforçar a nossa opinião. A gente busca o tal do viés da confirmação, que se diz por que a gente tem que estar opinando sobre tudo hoje, aí trazendo mais para a minha área, que é mídia social e redes sociais. Existe a necessidade de gerar conteúdo. Estar em constante produção, o algoritmo, a rede social, estar sempre aparecendo, é cruel, é duro para quem produz conteúdo, para quem está dentro dessa vitrine que é a da democratização da mídia. A gente não precisa mais de um jornal, a gente não precisa mais de uma televisão ou de uma rádio para se tornar conhecido. A rede social possibilitou que a gente chegasse em outros lugares. E manter uma frequência, manter sempre uma produção de conteúdo é exigente, principalmente para quem não tem exatamente de onde tirar. E o que é fácil de tirar? Axiologia. Isso. Opinião. E à medida que você vai entrando, a rede te suga a dar mais. Então, se você opinou superficialmente sobre alguma coisa, mas essa opinião levantou uma polêmica, você vai ser obrigado a falar cada vez mais sobre ela, você se manter no tal do tema quente. Então, hoje a gente é obrigado a dar opinião sobre tudo simplesmente para aparecer ou para chegar a mais pessoas. Isso é perigoso, porque o que a gente tem é uma camada enorme da sociedade opinando sobre temas que a gente não tem Uma das coisas que mais conhecimento. chateia, às vezes, por quê? Por causa da minha atividade, minha formação, eu sou bastante entrevistado, né? E uma das coisas que chateia o entrevistador ou a entrevistadora é quando o homem fazer uma pergunta, o que eu acho de tal coisa, quando eu, não podendo achar de modo inteligente, de modo embasado, digo, olha, eu não tenho formação para opinar sobre isso. Eu não tenho formação suficiente para ir além do impressionismo. Isto é, a minha impressão é que... Claro que eu estou usando aí impressionismo em outro sentido. É a axiologia. Isso. Você sabe que... Você lembra daquele ano em que a Glória Pires virou meme no Oscar? Sim. Porque ela dizia, eu não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre... Eu não posso opinar. Não posso opinar. Obviamente, ela virou meme porque ela estava numa posição de comentarista do Oscar. Então, quando não estou, em tese, se eu estou, por exemplo, e eu fiz uma vez ou outra, você sabe disso, né? Fui chamado para fazer comentário de partida de futebol, não como um especialista, mas como um torcedor. E aí vira, né, o narrador ou o outro que está ao lado assim, Cortella, né, que você acha desse lance? Eu digo, não tenho como opinar. Né? Claro que naquela circunstância, se eu já me dispus, né, a participar de algo desse tipo, é claro que sim. Mas quando eu digo eu não tenho como opinar,
Eu não quero dizer que eu não tenho alguma coisa que eu possa achar sobre aquilo. É que eu estou suspendendo a minha opinião provisoriamente até que eu tenha uma informação mais consolidada. A filosofia trata disso de modo pedante no passado, né? Quando os gregos antigos faziam uma distinção há 2.500 anos entre a opinião e a ciência, entre aquilo que é mera axiologia e aquilo que é filosofia. Lembrando que filosofia, né, já foi o nome no passado de todo conhecimento certo, preciso, e depois as várias áreas dela saíram. E as pessoas confundem muito filosofia Sim. com a capacidade de opinar e viajar sobre as coisas. Muita gente acha que sentar num bar ou sentar numa mesa e falar sobre assuntos muito abstratos é filosofar. E não é, né? Um grande professor da USP, já falecido, eu sempre cito quando eu posso, o Salinas, ele dizia que filosofia não é sinônimo de delírio. Não é que você começa a delirar e aí você está filosofando. A filosofia exige treinamento, formação, estudo, capacidade metódica, raciocínio claro. Mas, ainda assim, no passado, eu estou chamando isso a ponto porque quando Sócrates, sobre o qual nós já conversamos, né, na Grande Fúria do Mundo, quando Sócrates vive, ele é chamado de filósofo, e aqueles que a ele se opõem e que não fazem parte do grupo hegemônico político, porque Sócrates estava conectado à elite ateniense no século V a.C., eles são chamados de sofistas. A palavra sofista, que até hoje tem um conteúdo negativo, naquele momento ela quer qualificar pensadores que não concordavam com a postura hegemônica de um lado e, por outro lado, que não eram, digamos, chancelados, né, pela, entre aspas, filosofia oficial. E se dizia que o sofista era um especialista em engano, era um especialista em demagogia, isto é, iludir o povo, né, conduzir o povo de modo ilusório, e ao mesmo tempo que o sofista era alguém que se escorava na mera opinião. E a palavra grega usada para opinião é doxa. Por isso, uma pessoa que tem múltiplas opiniões é heterodoxo. Aquele que tem uma única opinião, que é uma opinião reta, direta, é ortodoxo. Uma opinião que está meio de lado é chamada de paradoxo, porque o para é lateral. Por que eu estou levantando isso dentro da etimologia? Porque a ideia de opinião, ela sempre foi considerada frágil como sinal de veracidade. Por exemplo, eu sei que eu posso opinar sobre qualquer coisa. Eu sei que eu posso ter a minha velha opinião formada sobre tudo, mas ela poderá não ser contributiva. Ela ficará, eventualmente, só no campo da axiologia. É preciso que eu recorra a quem tem um conhecimento preciso, correto, estudado sobre isso, né? Uma das coisas que hoje o mundo das redes sociais e o mundo digital permite é que se possa opinar sobre qualquer coisa o tempo todo. Com um alcance que vai muito além do que só o seu âmbito familiar ou as pessoas próximas a você. Esse é o grande impacto e a grande fúria desse momento de redes sociais, que a gente não sabe lidar ainda, eu acho. Que é justamente essa opinião com impacto, né? A opinião sem estudo, a opinião que é sofismo, ela chega a muitas pessoas. E a gente não sabe viver nesse mundo ainda, eu acho. Uma das coisas que se usa dentro da terminologia é uma opinião leiga. A noção de laico, né? Eu sou leigo, isto é, eu não tenho um conhecimento nítido, preciso, ela pode ser uma forma até de humildade inteligente. Olha, eu não posso opinar porque eu sou leigo nesse assunto. Você já me viu fazer uma distinção entre falar de e falar sobre. Falar de, você fala de dentro. Portanto, é uma opinião, se existe, muito mais abalizada, muito mais sólida. Falar sobre, você fala de fora. E o exemplo que eu dou, você se lembra, eu, Cortella, não posso falar da fome. Nunca senti fome. Né? Eu já senti apetite, que é a expectativa de comida, não é a ausência de comida. Sim, diferente. Eu não posso falar da fome, só pode falar da fome quem dela sentiu. Isso coloca uma outra questão. Será que eu posso falar da fome? Eu tenho direito? Meu lugar de fala permite isso? Posso falar de racismo? Não. Posso falar sobre? Se diria, em algum tempo, sim, você pode opinar. Mas opinar é muito diferente de saber. É muito diferente de ser certo naquilo que faz. E hoje, nas redes também, há uma discussão sobre quem é que tem legitimidade para falar de alguns temas. Eu me preparo em relação a isso, dizendo, não vou falar de, eu vou falar sobre. Será que eu, que sou
um homem branco, descendente de europeus, né, que sou heterossexual. Eu posso falar sobre homoafetividade, discriminação racial, sobre o feminino? Eu diria, eu posso, sobre sim. Eu não posso me colocar no lugar de alguém que fala disso, mas sobre isso sim. No entanto, há toda uma discussão de que nem talvez esse direito eu devesse ter. Afinal de contas, não sendo eu, entre aspas e sem aspas, vítima, né, dessas situações quando há qualquer sofrimento, eu ficaria desautorizado a fazê-lo. Essa discussão ela ainda não está balizada de vez, porque ela ainda está marcando territórios de quem é que pode, de fato, né, opinar sobre algo. Eu tenho clareza, Pedro, que quando você, né, no teu campo de conhecimento, opina, é diferente do que quando eu opino. Uma das coisas perigosas nessa questão é o que a gente chama em ciência de argumento de autoridade. Eu falo algo sobre o mundo digital, que não é minha área de conhecimento, e você nunca fez isso, mas você pode virar e dizer assim, você não sabe do que você está falando. Aí eu digo assim, por quê? Eu tenho direito à minha opinião. Você diz, mas isso não é certo. Aí eu digo, como é que você sabe o que é certo? Aí você diz assim, não, sou eu que estou falando, eu, Pedro, que me dedico a isso, passo horas estudando. Esse argumento é um argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, ele pode servir para marcar, né, um caminho que seja correto, ou ele pode servir para assustar também e dizer, você fica no teu canto. E uma ruptura. E uma ruptura. O que eu acho, não vou nem falar acho, né? Pode mas, falar. A gente exatamente. A gente acha, mas o acho descredibiliza uma opinião às vezes. A forma de você colocar a sua opinião quando você vai para a rede social, ela é premiada se você traz certeza. Então, muitas pessoas, muitos influenciadores que podem ser considerados pessoas que deram certo no mundo digital ou nas redes sociais. Deram certo nessa métrica. Na métrica de alcançar muita gente. Se especializaram em trazer certeza para aquilo que eles falam. Né? Se especializaram na forma de comunicar. Antes de seguir, preciso lembrar que Hitler juntou milhões em torno dele, tá? Exato. Isso. Mas é justamente isso. Essa métrica tem que ser repensada. Mas é justamente isso. Eu concordo que ela tem que ser repensada. E quando eu disse para você, em outros momentos, de que o número de seguidores não era tão importante, sim, mas a qualidade, né? E não a qualidade das pessoas, mas, o que as pessoas estão entendendo daquilo ali é mais importante, né? Eu sempre falo que é muito melhor ter menos seguidores interessados naquilo que eu falo do que milhares de seguidores que me seguem simplesmente por beleza física não vai ser, mas por qualquer outra coisa. Sabe? Ou por ser filho seu, né? Você falou que essa frase é até um pouco agressiva. Talvez eu possa recolocá-la. Qual frase? Que eu já falei uma vez na palestra. Eu não quero que você me siga porque eu sou filho do Cortella. Porque não, a frase em si não é agressiva. É o som que ela tem não é agressivo, que pode ser a interpretação, né, de quem recolhe. Diz, poxa, mas se eu gosto do Cortella, por que eu não posso achar, né, que o filho dele também é alguém que eu possa ter admiração? Evidentemente que uma frase como a tua, que você já disse, ela tem que ser explicada. Então a explicação é a seguinte, eu quero que você me siga pelo meu conteúdo, por aquilo que eu falo, de autoridade digital, de redes sociais. Me seguir só porque eu sou seu filho, você tem milhares e milhares de fãs, né? E me seguir por uma questão de entender mais da nossa vida pessoal, que tem muito pouco na rede social, não vai ter nada ali, né? E aí é um seguidor que, para mim, dentro da lógica da rede social, ele atrapalha, porque ele não vai interagir com meus conteúdos. Eu não vou conseguir fazer a minha mensagem, aquilo que eu estou falando, chegar exatamente em quem está interessado, porque a gente não controla em quem chega. Você sabe, o algoritmo acaba entregando para uma porcentagem da base pequena. E aí, quando vem muita gente que não está interessado naquilo que eu falo, ou que só quer me seguir por uma proximidade com você, aí acaba prejudicando o meu trabalho. Essa é a explicação. Sim. Mas a forma de colocar, quando eu digo, não me siga só porque eu sou filho do Cortella... Por isso que nessa hora, o eu acho, que antecede uma declaração de relativização positiva, de uma opinião que pode ser muito dura, né? Se você diz que você disse, eu não quero que me siga só por conta desta forma de critério, e eu quero discordar de você, mas eu não quero te ofender, eu não quero te chatear, ou eu não quero te irritar,
eu digo assim, bom, eu acho que talvez não seja desse modo. A gente usa muito eu penso que talvez não seja assim. Esse é um modo mais diplomático. Sim. Esse é um modo de uma abordagem um pouco mais... Mas há pessoas que elas têm um nível, né, de impacto naquilo que dizem como opinião, que não tendo embasamento em muitas situações, elas se assemelham a um dogma e não a uma opinião. Exato. Né? Isto é assim, esse modo. Ciência não pode avançar dessa maneira de uma forma alguma. Eu lembrava antes para você, os gregos antigos falavam em doxa, que é o pensamento meramente opinativo, do leigo, e a episteme, que é a ciência, que é o conhecimento meditado, estudado, em alguns casos provado. E, portanto, o pensamento epistêmico ou epistemológico, né, é um pensamento que teria uma carga de certeza muito mais estruturada. Se diria, e o meu direito à opinião? Mas eu não posso entrar, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde moro, no pátio do Hospital das Clínicas, onde tem também, né, ao lado, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e pedir no pátio, numa discussão sobre qual é a origem, né, de uma pandemia, eu dizer assim, eu acho que é bactéria. E o outro diz assim, não, eu acho que é vírus. Não, eu acho que é bactéria. Aí lá pelas tantas, porque uma parte acha que é vírus, outra que é bactéria, alguém propõe votar. Então vamos votar. Vamos votar se é vírus ou bactéria. Embora se possa até se ter decisões em que a voz da maioria, da opinião majoritária, ela será decisiva, há circunstâncias em que ela é danosa. Porque não é uma questão de opinião, ela é uma questão de concretude. A relatividade disso continua existindo. Você poderá dizer, mas a ciência, ela não é definitiva. A ideia mais inteligente que eu já vi sobre isso é uma ideia de um pensador, né, daquilo que seria a Rússia, né, atual, mas um homem do início do século XX, que comandou o que se chamou de Revolução Russa, que é o Lenin, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov. E o Lenin dizia que só existirá a verdade absoluta no fim da história. Isto é, quando a humanidade terminar, pela inteligência artificial ou não. Diria o Lenin, que não conheceu a inteligência artificial, só haverá a verdade absoluta no fim da história. Por quê? Porque, dizia ele, a verdade absoluta é a soma de todas as verdades relativas durante a história. Em outras palavras, só quando humanos não existirem mais e, portanto, não puderem continuar buscando conhecimentos mais exatos, aí sim você diz, agora chegamos à verdade absoluta. Isso significa que a opinião certeira, a opinião imutável, aquela que não está marcada pela metamorfose ambulante, ela só seria possível no fim da história. Fim da história.